Então, eu começo aqui, né, com vocês, mostrando, né, o teorema do triângulo isósceles, né? Então, nesse caso aqui é possível provar que num triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, tá? Então, você tem o triângulo aqui que é isósceles, né? Tem a base identificada. Então, em todos eles, esses ângulos aqui que são formados, né, pela base, eles são congruentes, tá bom? E a gente pode utilizar um caso de congruência para provar, né, que isso daqui é verdade, né? Isso aqui sempre vai acontecer, tá bom? Então, todo triângulo isósceles, os dois ângulos da base são congruentes, tá bom? Temos a mediana de um triângulo, né? Então, a mediana de um triângulo, ele é um segmento, né, com uma extremidade em um dos vértices e no ponto médio do lado oposto, tá? Então, por exemplo, na figura que vocês estão vendo aqui, né, o triângulo ABC, nós temos o vértice A e o lado oposto ao vértice A, né, que é o lado BC, e aí o segmento que une o vértice A ao ponto médio M, né, do segmento BC, é a mediana do triângulo, né, ABC, né, é a mediana relativa ao vértice A. Tá? E aí nós temos o seguinte, como nós podemos traçar medianas semelhantes a essa a partir dos outros dois vértices, né? Então, por exemplo, eu posso marcar aqui o ponto médio e traçar essa mediana aqui, ó, partindo do vértice B, ou essa mediana aqui, né, partindo do vértice C, né? Não é bem a mediana, não, mas vou dizer que como fosse, tá? Então, nesse caso, um triângulo ele pode ter três medianas, né? Tá certo? Partindo de cada um dos vértices, tá bom? E aí, com relação a essa mediana aqui, né, a M, nós temos que o ponto M é o ponto médio do lado BC. O segmento AM, né, é a mediana relativa ao lado BC. Ou ela também pode ser dita que é a mediana relativa ao vértice A. Então, quando for traçar a mediana, aí a gente se refere a ela assim, olha, a mediana relativa ao vértice A, aí você já sabe que é a mediana que parte do vértice A, né? Ou a mediana relativa ao lado BC, então você sabe que é a mediana que vai do vértice oposto ao lado BC e que vai até o ponto médio do lado BC. E quando eu disser, olha, temos aqui a mediana AM, então você sabe que a mediana AM, né? Se A é o vértice, então você já sabe que M vai ser o ponto médio do lado oposto ao vértice A, tá bom? Que aí, no caso, esse ponto aqui vai estar dividindo esse lado aqui em dois segmentos congruentes, tá? Isso aí fica tudo subentendido quando eu me refiro à mediana AM. Aí temos a bissetriz interna de um triângulo. Então, a bissetriz interna de um triângulo é o segmento com extremidade em um dos vértices e no lado oposto e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, tá? Então, no caso aqui, vocês sabem que temos aqui o ângulo BAC, né? BAC. Então, a semirreta AS é a bissetriz do ângulo BAC. Então, se eu digo que o segmento AS é bissetriz desse triângulo aqui, então quer dizer que esse segmento está dividindo o ângulo A em dois ângulos congruentes, tá? Por isso que está aqui um tracinho em cada um. Então, ele está dividindo o ângulo A, que é o ângulo interno, ao meio. E aí eu tenho que S é um ponto do lado oposto, né, ao vértice A, e que o ângulo, né, SAB, que é esse ângulo aqui, e o ângulo SAC, que é esse ângulo aqui, né? Esses ângulos aqui, eles são congruentes, tá? E aí um detalhe, se eu digo que AS é a bissetriz, não necessariamente o ponto S vai ser o ponto médio de BC, tá? Por isso que não está nem marcado aqui. E pode acontecer dele ser o ponto médio, mas também pode não acontecer, tá? Não é obrigatório que S coincida com o ponto médio de BC, não. Tá bom?
Então, só deixo isso claro, tá? AS, ele apenas, né? Se ele é a bissetriz, então, obrigatoriamente, ele vai dividir o ângulo aqui ao meio. É só isso que vai acontecer. E aí eu tenho que AS é a bissetriz relativa ao lado BC, ou AS é a bissetriz relativa ao ponto. Então, vamos dar uma olhada aqui no teorema do ângulo externo, tá? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês o que é o ângulo externo, né? Porque até o momento o que foi definido foram os ângulos internos, né? Então, o que é que vem a ser o ângulo externo? Então, por exemplo, né, considerando aqui o triângulo ABC, né, sendo CX a semirreta oposta à semirreta CB, tá? Então, tá aqui o ponto C, tá aqui a semirreta CB, que é a semirreta que contém um lado BC, né, do triângulo. Então, CX é a semirreta oposta, tá? Então, se para cá é a semirreta CB, né? Então, para cá vai ser a semirreta CX. Então, esse ângulo, né? O ângulo que está chamando aqui de ângulo E, que é o ângulo ACX, né? ACX. Então, é esse ângulo aqui que está sendo marcado, tá? Ele é o ângulo externo do triângulo ABC adjacente ao ângulo C, né? O ângulo C é esse daqui, né? Lembrando, o que quer dizer ângulo adjacente, né? O ângulo ele é adjacente porque eles são consecutivos, né? Porque tem um lado comum e não possui pontos internos em comum, tá? Por isso que eles são adjacentes, né? Tá? Eles têm o mesmo vértice, ou seja, eles têm um lado em comum, né? Aqui. E não tem pontos internos, né? Então, fica claro que esse ângulo E, né, e o ângulo C, eles são suplementares, né? Ou seja, a soma deles vai dar sempre 180 graus. Então, quer dizer que o ângulo E e o ângulo C são ângulos adjacentes e suplementares, tá? E esse ângulo E, ele é não adjacente aos ângulos A e B, né? Então, aqui é o ângulo A, e aqui é o ângulo B, né? Então, esse ângulo aqui, né? Então, em outras palavras, é só você prolongar, né, um dos lados do triângulo, e aí o lado do triângulo com um prolongamento forma um ângulo externo, tá certo? Então, esse daqui é o ponto E. Aí você poderia perguntar, Bino, e se eu prolongasse o lado AC desse jeito aqui, ó? Assim, né? Prolongasse assim, tá? Vou marcar ele aqui de vermelho. Esse ângulo aqui, ele seria um ângulo externo do triângulo ABC? E seria mesmo, tá? Eu prolonguei esse lado, então veja que o lado BC junto com, né, a semirreta oposta forma esse ângulo externo. O mesmo acontece, ó, se eu prolongar esse lado aqui, ó, tá? Então, esse ângulo aqui é um ângulo externo de ABC também. Esse ângulo aqui, ó, né, é um ângulo externo. Para cá, ó, né? Aqui eu tenho outro ângulo externo. Para cá, eu tenho outro ângulo externo, tá bom? E aí, só para deixar claro, tá? Se aqui o ângulo é E, aqui também vai ser E, tá? Por quê, né? Eles são opostos pelo vértice, né? E nós já vimos que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, né? Então, eles vão ter a mesma medida. Agora, se aqui é E, não quer dizer necessariamente que esse ângulo externo tem a mesma medida que esse, tá? Eu vou dizer, então, que aqui vai ser F. E esse ângulo é oposto pelo vértice a esse daqui, então aqui também é F, tá? E aqui eu vou chamar de G, e o ângulo aqui embaixo também vai ser G, porque eles são opostos pelo vértice, tá bom? Beleza, então vamos ver o exemplo 1, né? Mostre que o triângulo retângulo tem dois ângulos agudos. Então, digamos, vamos fazer aqui um esboço, né, de um triângulo retângulo. Vamos dizer que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Tem aqui, ó, ponto A, B e C, né? Certo? Então, temos aí o triângulo retângulo, tá? Então, a gente tem que provar que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Certo? Isso aqui é um ângulo reto, então a gente não tem como mexer nele. Então, isso aqui com certeza não é um ângulo agudo. Então, temos que provar que os ângulos B e C são agudos, tá?
Então vamos até escrever aqui, né? A minha hipótese, né? Na minha hipótese eu tenho o triângulo ABC retângulo em A. Ele é retângulo em A. Qual é a minha tese? Hipótese é a informação que eu tenho, tá? A informação que eu tenho é que o triângulo ABC aqui que eu desenhei, ele é retângulo em A. A tese é o que eu quero provar, né? E eu quero provar o quê? Eu quero provar que os ângulos C e B são agudos, né? Bom, aí vamos dar uma olhada aqui no teorema do ângulo externo. No ângulo externo ele diz o seguinte, ó, um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes, tá? Então, qualquer ângulo externo, ele é maior que qualquer ângulo não adjacente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse ângulo, no ângulo A, tá? Tá aqui o ângulo A, né? Esse aqui é o ângulo A, que é igual a 90 graus. E aí vamos dar uma olhada aqui no ângulo externo adjacente, né? Bom, se aqui é 90 graus, vocês concordam que esse ângulo aqui também vai ser 90 graus, correto? Não é isso? Tá? Então, pelo teorema do ângulo, né? Pelo teorema do ângulo externo, nós vamos ter que o ângulo C, que é um ângulo interno e não adjacente a esse daqui, ele vai ser menor do que 90 graus. Não é isso? E o mesmo vale para o ângulo B, né? O ângulo B, ele também vai ser menor que 90 graus. Tá? Porque esse ângulo aqui, né, que eu vou chamar de ângulo E, tá? Ele vai ser sempre menor, ou ele vai ser sempre maior do que qualquer um desses ângulos não adjacentes, né? Que no caso é B e C, né? Tá? Então, se C é menor que 90 graus, então vocês se lembram qual é a definição de ângulo agudo, né? O ângulo agudo é o ângulo que está entre 0 e 90 graus, né? Ele é maior do que 0 e menor do que 90, né? Então, dessa forma, a gente prova, né, que os ângulos B e C são ângulos agudos, tá? Aí o negócio agora é a gente escrever isso, né? Então, seja, né? Seja o ângulo, né? O ângulo adjacente, melhor, o ângulo externo, né? O ângulo externo e adjacente, né? Ao ângulo A, tá? Então, C já é o ângulo externo e adjacente ao ângulo A, tá? Como A vale 90 graus, então podemos concluir que o ângulo E é igual a 90 graus também, certo? E afinal, eu disse ali a vocês que o ângulo externo, né, de um ângulo interno, ele é suplementar, né? Ele é suplementar, beleza? Então, é igual a 90 graus. Então, assim, né? Então, podemos concluir com isso, né, que pelo teorema do ângulo externo, né, pelo teorema do ângulo externo, né, certo? Temos que o ângulo ele é maior do que o ângulo B e o ângulo ele é maior do que o ângulo C, né? Então, isso quer dizer que B ele é menor que 90 graus e C ele também é menor que 90 graus, tá? Então, assim, todo triângulo retângulo, né? Todo triângulo tem dois ângulos agudos, né? Bom, e aí dessa forma a gente consegue provar, né? Que no triângulo retângulo ele vai ter um ângulo reto e dois ângulos agudos. Bom, aqui foi um caso especial que eu apresentei para vocês na semana passada, ontem, na verdade, né? Caso especial da congruência de triângulos retângulos, né? Se dois triângulos retângulos, né? Dois triângulos retângulos
tem ordenadamente congruente um cateto e a hipotenusa, tem que ser um cateto com uma hipotenusa, né? Então esses dois triângulos, os dois triângulos eles são congruentes, tá? E aí aqui eu volto na aula de ontem para a gente ver um exemplo aqui que eu acabei deixando de lado, que não era possível a gente responder, né? E aí eu volto aqui para ele, certo? Que é essa letra G, tá bom? Vejam que na letra G eu tenho dois triângulos, certo? São retângulos os dois. E veja que um dos catetos, os catetos, né? Um cateto desse triângulo é congruente a esse cateto aqui. E a hipotenusa desse triângulo é congruente à hipotenusa desse triângulo, tá? Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Isso aqui é o caso especial, né? É o caso especial, né? Especial de triângulo retângulo, né? Vamos botar aqui triângulo, porque no caso desses daqui, eles não se encaixam em nenhum dos quatro casos de congruência que nós vimos, tá bom? E aí, esse daqui que é o cateto hipotenusa, né? No triângulo, só vale para triângulos retângulos, tá? Ele não vale para os outros triângulos, não. Ele só é válido apenas para triângulo retângulo. A desigualdade nos triângulos, né? Isso aqui vale para qualquer triângulo, tá? Essa desigualdade. Então, tem o seguinte. Se dois triângulos, se dois lados de um triângulo não são congruentes, então os ângulos opostos a eles não são congruentes, tá? E o maior deles está oposto ao maior lado, tá? Ou seja, o ângulo maior ele é sempre oposto ao maior lado entre os dois. Então, exemplo, tá? Temos aqui então esse triângulo, então aqui tem o ângulo A, esqueci de botar os ângulos, né? Temos o ângulo B, temos o ângulo C, ok? Então eu tenho o seguinte, digamos que o lado B é maior do que o lado A, por exemplo. Então isso implica dizer que se B é maior do que A, né? O lado B é maior que o lado A, tá? Então isso implica dizer que o ângulo oposto ao lado B, que é o ângulo B aqui, ele vai ser maior do que o ângulo oposto ao lado A, que é o ângulo Azão, né? Tá? E a recíproca é verdadeira, tá certo? Então, por exemplo, se você tem que o ângulo C, né? Se eu digo que o ângulo C é maior do que o ângulo A, então isso implica dizer que o lado oposto ao ângulo C, que é esse lado Czinho, ele vai ser maior do que o lado oposto ao ângulo A, que é o ângulo Azinho. Tá bom? Ficou entendido o que é esse ponto aqui? Segundo, se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então o lado oposto a eles não são congruentes e o maior deles é oposto ao lado maior, que é exatamente o que eu expliquei aqui. Tá bom? Então, é só a recíproca, né? Esse segundo aqui é a recíproca do primeiro, tá? Agora, algo importante é essa informação aqui, que é a relação da desigualdade triangular, né? A gente chama de desigualdade triangular, certo? Em todo triângulo, qualquer um dos lados eu botei como centro o lado A, tá? Mas poderia ser qualquer um. Então, em todo triângulo, qualquer um dos lados é sempre maior do que a diferença dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois, tá? Então, quer dizer, por exemplo, né, botei o A, então A ele vai ser menor do que a diferença entre B e C em módulo, né? E ele vai ser maior do que a diferença entre B e C e vai ser menor do que a soma de B e C, tá? Isso vale para qualquer outro, também valeria para C, né? Então, tenho que C vai ser menor do que a soma de A e B e vai ser maior do que a diferença entre A e B, tá? Em módulo, módulo da diferença de A e B, tá?
Então, isso vale para qualquer um dos lados. Então, vejamos o exemplo 2. Com os segmentos 8, 5 e 18, pode-se construir um triângulo. Por quê? Então, por exemplo, se eu pegar o menor deles, né, vamos botar o 5 aqui no meio. O 5 ele tem que ser menor do que a soma de 8 e 18. E ele tem que ser maior do que o módulo da diferença entre 8 e 18. Então, 8 menos 18 dá menos 10, né? Como ele está em módulo, aí fica 10 positivo. Tem que ser menor do que 5, menor do que 8 mais 18 dá 26. Tá? Observando aqui, isso aqui é verdadeiro? Não, né? Tá? Veja que o 5 ele é menor do que a diferença, né? Certo? Veja que o 5 ele é menor do que a diferença. Então temos que essa desigualdade aqui ela é falsa, tá? Então como ela é falsa, então a resposta aqui é não. Não, porque, né? Aí a desigualdade é essa daqui, né? Tá? 5, nesse caso, ele é menor do que a diferença, né? Dos outros dois lados, tá bom? Tá? Então, como isso daqui acontece, né? Não é possível a gente definir, então, um triângulo, tá? E aí você diz, bom, Bino, e se eu tentar fazer o triângulo, será que dá certo? Deixa eu abrir aqui o GeoGebra aqui e aí vocês vão ver. Pronto, então assim, veja, eu tenho um segmento com medida 18, o segmento com medida 5 e um segmento com medida 8, né? Então observa que não tem como, né, eu unir esse segmento aqui de medida 8 com esse segmento de medida 5, né? Tá? Veja que como a distância dele como é menor do que 18, né? Então a soma, né, das distâncias, né, é menor do que 18, então eles nem chegam, certo? Então não é nem possível então conectar, tá? Aí vocês veem aí que se a gente tentar desenhar não consegue, tá? Então para esse exemplo 2 fica claro por que não é possível definir um triângulo cujos lados tenham essas medidas aqui, tá bom? Pronto, gente. Então tá aqui, tá? Então vocês veem que, né, esse segmento aqui, né, medida 5, não tem nem como, né? Mesmo que você gire aqui, né, e esse daqui, vocês veem que eles não tem como encostar esse ponto nesse daqui, tá? Por isso que não dá para formar um segmento cujos lados, ou formar um triângulo cujos lados têm essas medidas aqui que vocês estão vendo. Agora vejamos o exemplo 3. Ele pede para determinar o intervalo de variação de x, sabendo que os lados de um triângulo são expressos por essas expressões aqui, né? Então vai ter um lado com medida x mais 10, outro lado com medida 2x mais 4 e por fim o terceiro lado que vai medir 20 menos 2x, né? Então temos aqui um triângulo, né? Vamos supor aqui estou desenhando aqui um triângulo qualquer, tá? Então nesse triângulo aqui nós temos os lados, né? Que vão estar medindo então, vamos supor, né? X mais 10, desse lado aqui 2x mais 4 e esse daqui que vai ser 20 menos 2x, tá? Então, por ser um triângulo, nós temos que satisfazer primeiro a desigualdade triangular, né? Então vamos escrever aqui, ó. Então, por satisfazer a desigualdade triangular, qualquer um dos lados, né, tem que ser menor do que a soma dos outros dois e tem que ser maior do que a diferença dos outros dois, tá? Então vamos tomar como referência o 20 menos 2x, tá? Então quer dizer que a diferença dos triângulos, né? Vou botar aqui, ó, a diferença, né? O módulo da diferença, né? X mais 10 menos 2x mais 4, em módulo, né? Ele tem que ser menor do que esse terceiro lado aqui, que é 20 menos 2x. E o 20 menos 2x, ele tem que ser menor do que a soma desses dois, né? Então, vai ficar assim, x mais 10 mais 2x mais 4.
certo? E aí aqui nós temos o seguinte, né? Temos então duas inequações, né? Temos essa primeira inequação que diz que o terceiro lado tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois, e temos essa segunda desigualdade aqui, tá? Onde ele diz que o terceiro lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então vamos pegar aqui essa primeira aqui, né? A desigualdade A e depois a desigualdade B. Bom, então observando aqui a desigualdade A, nós temos, né, módulo de x mais 10 menos 2x mais 4. Ele tem que ser menor do que o 20 menos 2x. Tá? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter, né, o módulo, né, de x mais 10. Tirando aqui esse parênteses, fica menos 2x menos 4. Módulo tem que ser menor do que 20 menos 2x. E aí, né, reduzindo aqui os semelhantes, nós vamos ter, no caso, x menos 2x dá menos x, e 10 menos 4 que vai dar 6, né? Ele tem que ser menor do que 20 menos 2x. Então, como isso aqui está em módulo, tá? Então isso aqui implica dizer o seguinte, que menos 20 menos 2x, assim, né? Parêntese, ele tem que ser menor do que o menos x mais 6, que tem que ser menor do que o 20 menos 2x, tá? E aí só tirando esse parênteses ele vai ficar assim, né? Corrigir, menos 20 mais 2x é menor do que menos x mais 6, e aí tem que ser menor do que 20 menos 2x. Tá? Vamos colocar assim. Bom, e aí a gente pode resolver, né, essa expressão aqui do mesmo jeito que nós fizemos aqui, né? São duas desigualdades, tá? Então a gente observa aqui essa primeira desigualdade e depois observa aqui essa segunda desigualdade. Bom, então vamos olhar aqui essa primeira, né, que está, vamos botar assim, né, aqui, fica menos 20 mais 2x, que é menor do que menos x mais 6, né? E aí eu vou botar no primeiro membro todo mundo que tem x e quem não tem no segundo membro, tá? Então fica 2x mais x, tem que ser menor do que 6 mais 20. E aí dessa forma aqui fica 3x menor do que 26. E assim x tem que ser menor do que 26 terços. E agora vamos olhar essa outra desigualdade aqui. Tá? Então nós temos menos x mais 6. Tem que ser menor do que 20 menos 2x. Aí o mesmo esquema, né? Quem tem x no primeiro membro, quem não tem no segundo. Então vai ficar 2x menos x menor do que 20 mais 6, né? E aí aqui fica x, que vai ser menor do que, só uma correção, que não é menos, não é mais, é menos, né? Então o 6 passou para o segundo membro e vem negativo, né? Então 20 menos 6, 14. Tá? Então, dessa desigualdade A aqui, nós temos x é menor do que 26 terços e x é menor do que 14. Tá bom? Agora vamos olhar a segunda desigualdade. Vai ser a desigualdade B, né? Só para não errar, né? Vamos botar aqui A, agora a desigualdade B, né? E aí fica 20 menos 2x. Ele tem que ser menor do que a soma de x mais 10 com 2x mais 4, né? Aí vamos tirar aqui do parêntese, aí tem 20 menos 2x, ele tem que ser menor, aí fica x mais 10 somado com 2x mais 4. E aí aqui vai ficar, né? 20 menos 2x, que é menor, aí somando aqui vai ficar 3x mais 14.
E aí agora, quem tem x por primeiro membro, quem não tem vai para o segundo, né? Então vai ficar menos 2x, menos 3x. Tem que ser menor do que, aí fica 14, menos 20, né? E aí menos 2x menos 3x dá menos 5x, e tem que ser menor do que aqui, menos 6, né? E aí eu vou dividir todo mundo aqui por menos 5, então vou ter que x vai ser maior do que 6 quintos. Bom? Então, pela desigualdade triangular, nós temos, né, x menor do que 26 terços, x menor do que 14, x maior do que 6 quintos, né? Então, da desigualdade triangular, vamos escrever aqui, né? X, ele tem que ser menor do que 26 terços. 26 terços, aí vamos botar aqui, ó, a reta numérica, né? E aí digamos que o 26 terços esteja aqui. Tá? Então, isso quer dizer que x tem que ser sempre menor do que 26 terços, tá? Então, isso aqui tudo aqui, né? Está sendo pintado aqui, todos os números estão sendo pintados aqui, né? Satisfaz essa condição. Depois eu tenho x menor do que 14. Vamos botar aqui, né? A reta também. O 14 ele é maior do que o 26 terços, né? Ele tem que ser menor do que esse 14, então vamos botar aqui também, né? E por último, nós temos que x tem que ser maior do que 6 quintos, né? Vamos botar aqui x maior do que 6 quintos. E aí digamos que os 6 quintos estão aqui, né? Então, como o x tem que ser maior, então vai ficar assim. Tá? E aí, nós vamos fazer a interseção desses três, né? Aqui embaixo agora, né? Vamos botar assim, né? X menor do que 26 terços, interseção com x menor do que 14, interseção com x maior do que 6 quintos, né? Aqui eu não estou seguindo a devida formalização não, mas eu sei que vocês estão entendendo o que eu quis dizer com tudo isso aqui, tá? Bom, então vamos marcar, né? Então temos aqui os 6 quintos, vamos botar aqui 6 quintos. Temos aqui agora 26 terços. E depois temos o 14, né? E aí vamos marcar aqui o intervalo que satisfaz, né, as três condições aqui. Então, menor do que 26 quintos não satisfaz esse daqui, né? Entre 6 quintos e 26 terços satisfaz os três. Tá? Entre 26 terços e 14 não satisfaz e maior do que 14 não satisfaz, tá? Então, para a desigualdade triangular, o intervalo é esse daqui, né? 6 quintos é menor do que x, menor do que 26 terços. Tá? Então, para a desigualdade triangular, ele satisfaz esse intervalo. Tá? Beleza, gente? Então, até a próxima aula.